Cristo nos ensinou o perdão, esta é a lição número 5 da classe de adolescente. Possivelmente é a lição mais complexa, né? Os hinos sugeridos são 114, 257 e 292. O que você acha mais fácil? Pedir perdão ou perdoar? Vamos descobrir. Alguém já fez alguma coisa contra você de modo que o seu coração ficou muito magoado? Certamente foi uma péssima experiência. Agora pense na situação contrária, em que você ofendeu a outra pessoa. Temos aqui dois pontos. O primeiro ponto é o fato de você ter sido uma pessoa magoada por alguém. Alguém fez algo contra você, contra a sua pessoa. Bom, aqui, entre outras coisas, algumas pessoas fazem de propósito, né? Algumas pessoas erram de propósito, né? Tem um mal, vê, por exemplo, Caim. Caim tinha um coração perverso, fez mal até mesmo para o seu irmão, matou o irmão, inclusive. Por quê? Porque o coração de Caim era perverso. Então tem pessoas que já são perversas mesmo. Agora, há pessoas, há situações que a pessoa erra com você, mas ela não tinha a intenção. Ela falhou com você. E sobre este negócio, a Bíblia nos traz uma questão muito importante sobre o perdão. É algo, eu vou ler aqui para você, lá em Mateus capítulo 6, versículo 15, que é uma questão muito séria que nós devemos atentar. Nos diz assim a palavra do Senhor: porém, se não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer o seguinte: se uma pessoa não libera perdão para alguém, essa pessoa que não libera perdão pode ser o pastor, pode ser irmão do círculo de oração, pode ser qualquer pessoa, pode ter, fazer o que quiser, realizar o que quiser na terra, fazer todo o bem possível, mas naquele grande dia ele vai ouvir: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Por que não? Porque não liberou perdão. Podemos dizer, de uma forma figurada, que muitas pessoas, quando chegarem lá no inferno, talvez vão se perguntar: por que eu estou aqui se eu era uma pessoa boa, se eu fazia isso, se eu fazia aquilo, eu estava na igreja e tal, e tal, e tal, tal. Por quê? Porque não liberou perdão. E parece que muitas vezes nós não entendemos a respeito do perdão. Parece que nós perdoamos muito no superficial. Nós perdoamos o nosso irmão, a nossa irmã, mas só de lábios. Mas o coração, mas Deus conhece o nosso coração. Deus sabe quando nós realmente perdoamos alguém. Então é perigoso a pessoa que vive uma vida de engano. Se a pessoa está com um problema com outro irmão ou com uma outra irmã, o jovem, independente, e não se conserta com essa pessoa, não libera o perdão, essa pessoa não entrará no reino dos céus. Foi Jesus quem disse. Agora tem aquela outra questão: e quando você é a pessoa que machuca a outra pessoa? Aí é que entra a pergunta: o que você acha mais fácil? Perdoar aquela pessoa que te magoou, que te ofendeu? Ou você pedir perdão para aquela pessoa que você magoou, que você ofendeu? É uma questão muito difícil, né? É uma questão muito difícil. Nessa situação de perdão, eu particularmente, eu tenho facilidade para ambos. Eu tenho tanta facilidade para perdoar como para liberar o perdão. Mas isso muito provavelmente é o Espírito Santo que tem isso comigo, né? Por que eu digo comigo? Porque é o Espírito Santo que me moldou, foi o Espírito Santo que me transformou. Então eu tenho muita facilidade de liberar perdão. É claro que eu já passei por situações bem complexas de dificuldade sobre a questão do perdão, porque existem situações, né? Já passei por ventura no trabalho, por exemplo, fui acusado de uma situação que eu não fiz, ficou provado que eu não fiz, e o próprio dono da empresa chegou a falar para mim que eu sabia que eu não tinha feito, e foi provado que realmente eu não tinha feito, mas a pessoa que, como eu vou dizer, a pessoa que me acusou era uma pessoa que eu não esperaria, era uma pessoa muito próxima minha. Então o que acontece? Eu liberei perdão, ainda que ele nunca me pediu perdão por isso, mas perdoei. Eu tenho facilidade para perdoar e também tenho facilidade para pedir perdão. Por quê? Porque foi o Senhor que me transformou. Se fosse há muitos anos atrás, talvez não. Mas depois que eu me converti, eu verdadeiramente fui transformado pelo Senhor. Então eu tenho muita facilidade. Agora, e você? Você tem facilidade? E para você, o que é mais fácil?
Perdoar ou pedir perdão? Deixa aqui no comentário que agora eu fiquei curioso para saber. Hora de aprender. Sim, você vai errar de vez em quando, sim. Todos nós falhamos, todos nós erramos. Mas a diferença é quando nós temos a questão de saber lidar com o nosso erro e principalmente reconhecer que estamos errados. A solução para o pecado é a restauração da comunhão com Deus, que só pode ser alcançada mediante o perdão. Veja aqui a questão da comunhão. A solução para o pecado é o que? A restauração da comunhão. Como é que eu vou ter comunhão com Deus? Liberando perdão. O perdão é algo muito profundo. Eu ouvi uma certa vez uma saudosa irmã, uma irmã que eu tinha muito amor por ela e sofri muito quando ela partiu. Ela, certa vez, ela comentou algo comigo que eu achei muito profundo. Ela disse assim: tinha uma irmã em tal lugar, não lembro o lugar que ela falou, e essa irmã era uma irmã que estava em todas as escolas bíblicas dominicais. Essa irmã, ela era presente em todos os cultos, principalmente os cultos de doutrina. Era uma pessoa muito que ajudava muito na obra e era uma pessoa muito próxima, era uma pessoa muito piedosa e tudo mais. Então todas as pessoas tinham aquela pessoa como salva, né? Uma irmã salva, pela aparência, pelas obras, pelas atitudes e tal. Um dia o Espírito Santo falou para essa irmã: se hoje o meu filho vier buscar a igreja, ela fica. E ela ficou, essa irmã ficou: mas como é possível ela ficar? Ela está aqui presente em todos os cultos, ela está presente, ela faz isso, ela faz aquilo. Aí o Espírito Santo falou para ela não libera perdão. Se ela não libera perdão, o Pai não a perdoará. Viu como é sério? Essa questão do perdão é muito sério, é muito sério. Então, quando nós pedimos perdão, liberamos perdão, existe uma fala que eu acho muito interessante, que eu ouvia desde garoto, que na porta do perdão o diabo fica barrado, ou seja, ele não entra. Na minha igreja, por exemplo, eu já presenciei uma irmã do ciclo de oração, uma irmã fervorosa, pedir perdão diante da igreja para o seu filho do jovem. O filho dela sentava lá nos jovens, houve alguma coisa dentro da casa deles, que eu não lembro o que foi, e ela pediu perdão diante da igreja. Eu achei aquilo tão bonito. Então, essa comunhão com o Senhor vem através de quê? Através de nós liberarmos perdão e pedirmos perdão. Sim, o assunto é muito sério. Aprendendo a perdoar. Os seres humanos têm alguns comportamentos que aparecem em qualquer lugar e época. Agir com amor e vingança estão entre elas. A vingança ou a retribuição na mesma medida, por exemplo, eram práticas comuns nos tempos antigos. Bom, isso era nos tempos antigos. A questão da vingança, por exemplo, existe um texto lá em Deuteronômio 32, 35, que fala que a vingança vem do Senhor. Então, se alguém fez algo para você, independente da circunstância, não procure vingança. Por que não? Porque a vingança vem do Senhor. Se você querer se vingar dessa pessoa, sabe o que acontecerá? Primeiro, que mostra que você não liberou perdão. Porque se você está procurando vingança, é porque você não liberou perdão. Então, se você não liberou perdão, já sabe para onde você vai, né? Olha lá, hein? Olha lá, hein? Então, o que tem aqui? E outra coisa é a questão humana. Você vai vai gastar toda a sua energia em prol de uma vingança que não vai te trazer absolutamente nada. A vingança vem do Senhor. Quando alguém fizer algo, alguma injustiça com você, lembra que Deus é o Deus de justiça? Ele irá te justificar. Não se preocupe. Dói, machuca muito. Muitas vezes ficamos inconsoláveis com a situação, mas aguarde no Senhor. É o melhor que se faz. Então, nós devemos o ser humano tem duas atitudes: ou age com amor ou age por vingança. Nós, cristãos, nós não devemos nos vingar um dos outros, principalmente um dos outros, né? Pessoas dentro da igreja vão querer se vingar do outro, só o sangue de Cristo. Mas a vingança, ela é tipo um bumerangue. Quando alguém lança uma vingança, essa vingança sempre volta. A vingança sempre trará consequências terríveis para a pessoa que se vingou. Pode parecer estranho, mas é verdade. Então, essa vingança não deve estar no nosso coração. Se porventura tu está passando por uma situação de que você quer se vingar de alguém, plante o seu joelho no chão e peça ao Senhor
para retirar isso do seu coração, porque vingança não é coisa de cristão. O cristão não se vinga de ninguém, absolutamente de ninguém. Por mais que as pessoas se levantem contra nós, por mais que as pessoas de outras religiões, por exemplo, falem contra nós, façam mal a nós, independente, a vingança não vem de nós. A vingança vem do Senhor, deixa que o Senhor cuida. Mais uma vez, eu sei que é difícil, é complicado, é muito complexo o negócio, mas sim, nós precisamos ficar firmes no Senhor. O perdão é um dever cristão. O colega pediu misericórdia, mas não adiantou. O credor o colocou na cadeia. Esse ocorrido chegou aos ouvidos do rei, que, indignado pela atitude do empregado, mandou prendê-lo até que ele pagasse tudo o que lhe devia anteriormente. Interessante que nessa circunstância, fala de perdão, esse rei tinha perdoado um homem que devia muito para ele, não tinha como pagar a dívida. Esse homem devia demais para esse rei. Mas quando ele pediu misericórdia, o rei agiu de íntima compaixão e perdoou a dívida deste homem. Este homem andou mais um pouco e viu uma pessoa que devia muito menos para ele, mas era muito menos. E este, não tendo como que pagar, o que esse homem que foi perdoado pelo rei fez? Colocou o colega na cadeia. O rei, sabendo disso, o que o rei fez? Ele cancelou o perdão. Então agora, o que aconteceu com aquele que foi perdoado, agora não é perdoado mais. Assim também, Deus vai fazer com aqueles que outrora estavam na presença do Senhor e não liberou perdão. Por alguma razão não liberou perdão ao irmão, à irmã, o jovem, adolescente, o adolescente. Então o que acontecerá com ele naquele grande dia? Irá para a cadeia eterna. Então, mais uma vez aqui, o perdão é um dever nosso. Nós devemos perdoar. Nós não devemos ter rancor no nosso coração, até porque rancor causa até câncer, né? Só o sangue de Cristo. Então causa um monte de males. Então para quê? Né? O perdão vai fazer com que a pessoa, né, que perdoa, que libera o perdão ou que peça perdão, ela tire um peso das costas. Imagina, por causa de algum tipo de orgulho, eu não vou pedir perdão para ele, eu não vou me rebaixar para ele. Olha que situação, olha o adversário colocando coisas na cabeça da pessoa. Porque ele é menor do que eu não vou pedir perdão para ele não. Aí, por conta disso, por causa desse orgulho bobo, vai passar a eternidade no inferno? Vale a pena? Não, não vale. Então o perdão é um dever cristão. Nós devemos perdoar e perdoar sempre. O perdão deve ser sincero. Eita, agora vai estreitar o negócio. O sentido de perdoar 70 vezes 7, ou melhor, o sentido de perdoar 70 vezes 7 vezes que Jesus ensinou a Pedro não tinha como finalidade estipular um limite para perdoar, e sim para dizer que sempre se deve perdoar. Logo, o perdão deve ser uma decisão sincera. Essa conta deve dar aí, parece 480. 480 vezes, acho que a pessoa nem consegue errar com você 480 vezes no dia, né? Mas se for o caso, você tem que perdoar. Quando a pessoa pede perdão sincero, Deus sabe, ainda que você talvez não consiga entender, mas Deus sabe. Quando a pessoa pede perdão a você, você precisa liberar o perdão, justamente pela aquela questão. Se você não liberar perdão, você não vai para o céu não. Então, como nós podemos observar o perdão, nós devemos sempre perdoar o nosso próximo, independente das circunstâncias, independente disso ou daquilo, nós devemos perdoar. Seja a pessoa 70 vezes 7, a pessoa errou com você, pediu perdão, você liberou perdão, a pessoa foi lá, voltou de novo, mais uma vez pediu perdão, você vai lá e perdoa de novo. Agora, você já imaginou que quantas vezes nós pecamos contra Deus durante o dia? Deve dar mais do que essa conta aqui, não dá não? Fala a verdade. Quantas mentiras no dia? Olha que eu estou falando pouco, hein? Só mentira. Mentira, talvez um furto aqui, um roubo ali. E tantas outras coisas, né? Aqueles sites que você não deve acessar, mas que você às vezes insiste, né? Então o que acontece? Quantas vezes nós pedimos perdão ao Senhor? Quantas vezes nós erramos diante do Senhor? E o Senhor está sempre pronto para nos perdoar. E nós devemos fazer isso com o nosso próximo. Assim como Deus me perdoa, eu preciso também
perdoar aquela pessoa que é meu próximo, né? Eu devo sempre perdoar. O problema do pecado e o perdão. A pessoa que busca o perdão deseja isentar-se de algo, ou seja, ficar livre de culpa, pena, ofensa ou dívida. Perdoar então significa deixar de punir, não culpar, mas tratar com piedade o pecador. Existe uma frase que eu acho muito interessante que diz: nunca levante a espada para quem te pediu perdão. Essa palavra é muito bonita. Se uma pessoa te pediu perdão, para que você vai humilhar essa pessoa? E tem uma outra questão também. Quando você pede perdão a uma pessoa, não tem que se justificar. Você não vai chegar para uma pessoa e falar: me perdoa porque eu fiz isso e aquilo. Mas eu também só fiz porque você fez isso e isso. Não tinha feito. Não faça isso. Se você chega para a pessoa, relata o problema que você fez, a dor que você causou, eu sinto muito por isso, eu quero te pedir perdão por isso. Não tente se justificar nunca, jamais. Por quê? Porque se você está se justificando, significa dizer que o teu perdão, o teu pedido de perdão, não é sincero. Aí volta lá Mateus 6,15. Se não perdoares os vossos pecados, as vossas ofensas, melhor dizendo, o Pai também não perdoará. Então, nós sempre iremos voltar sempre para Mateus 6,15, sempre. E lá em Mateus 18,15, também vai falar de 15, 6 e 7, né? Vai falar também, nos dá um norte a respeito disso, dizendo também que se teu irmão peca contra ti, errar contra você, o que você faz? Você vai a ele e relata o caso. Olha, você errou comigo aqui e explica o ponto para ver. Se a pessoa aceitar a correção, haverá perdão ali, mútuo, e acabou o assunto. Se essa pessoa não aceitar aquilo que você está dizendo, você vai lá, volta, leva 2 ou 3 testemunhas, né? Justamente para isso, para servir de testemunha e relata o caso. Se a pessoa ainda assim não aceitar, você vai lá e leva à igreja. Então, por que isso é importante? Porque muitos problemas são sanados assim. Houve um problema entre um irmão e outro irmão, uma irmã, outra irmã, ou um irmão com uma irmã com um irmão, e ambos chegam num acordo. Por exemplo, se você errou com uma pessoa, você chega para essa pessoa, ou você fala para a pessoa, né? Eu errei aqui, você errou aqui comigo. Quando você fala para a pessoa: você errou aqui comigo, eu não gostei que você fez isso, e a pessoa te pede perdão, imediatamente acabou o problema. Só que muitas vezes o cristão, ele parece não entende essa mensagem do perdão e deixa a coisa crescer. Então, a pessoa errou com você, você não falou nada, aí ela vai errar com uma outra pessoa da mesma forma e ninguém vai falar nada, e o negócio vai crescendo. Então, o que acontece? Olha o problema que isso vai causar. Ela errou com você, já que não houve perdão, ambos vão padecer a eternidade sem Cristo. Aí o outro também, que também não houve perdão também. Olha que situação. Então, quantas pessoas naquele grande dia vai ouvir: apartai-vos de mim que eu não vos conheço? Por quê? Porque não liberou perdão. Então nós, como cristãos, nós devemos sempre... você sabe que você errou com alguém? Vai nessa pessoa e pede perdão a ela. A pessoa errou com você, vai lá e menciona para ela: olha, você errou comigo que eu não gostei que você fez isso. Vamos nos acertar, para que naquele grande dia nós venhamos ouvir: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O perdão se alcança pela confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Quando você confessa diante do Senhor Jesus que você está errado, que você está em pecado: olha, Senhor, eu entrei naquele site que eu não devia, eu fiz isso aqui que eu não devia, eu fiz aquilo, outra situação que eu não devia, e confessa ao Senhor e pede perdão a Ele, o Senhor é grandioso em perdoar. Quando você confessa, lembra que a Bíblia diz lá em Provérbios 28:13? Aquele que confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia. Então, o grande segredo do perdão também é isso, né? É o confessar, nesse caso, confessar a Cristo. Ou se você errar com uma pessoa, você confessa a essa pessoa: olha, eu errei com você aqui, eu sinto muito por ter causado esse problema para você, e acabou. E vamos todos andando, marchando para Canaã. Se porventura você pediu perdão a uma pessoa e a pessoa não liberou, aí é uma questão dela com Deus. Você está livre, você pediu perdão, você reconheceu que estava errado, e se a pessoa não quis perdoar você, então aí já é um problema dela com o Senhor e não mais com você. E você está isento da culpa nesse sentido, nesse ponto específico.
O perdão exige o arrependimento sincero. O amor do Pai não está naqueles que amam o pecado. Isso não significa que Deus não ama o pecador, e sim que não aceita que ele viva na prática do pecado. Tem pessoas que pecam hoje, pecam amanhã, peca depois da manhã e já peca premeditado, né? Já premedita o pecado. Lembra lá de Davi, que matou Uzias, né? Urias, me fugiu o nome agora. Que era o seu fiel escudeiro, seu braço direito. Ele desejou a mulher desse homem, cobiçou, desejou, teve relações sexuais com essa mulher de forma errada e deu no que deu. Então Deus não ama essa prática, Deus não ama a questão do pecado, mas Deus tem um amor pelo pecador. Agora existe uma questão que é séria aqui. Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Mas se essa pessoa, esse pecador que Deus ama, continuar no pecado, o castigo de Deus vai vir sobre o pecado? Não, virá sobre o pecador. Então a pessoa que peca, ela vai sofrer o juízo de Deus. Lembra que está lá em Naum, capítulo 1, versículo 3? Que Deus não tem o culpado por inocente. Então, ainda que Deus ame uma pessoa, mas essa pessoa vive na prática do pecado, peca toda a vida, sem arrependimento, o juízo de Deus virá contra esta pessoa. Isso aqui não tem como ir para um lado ou para o outro. A verdade é essa daí. Porque, Deus me ama, eu sou pecador, Deus me ama, então eu posso fazer o que eu quiser, posso pecar à torta e à direita. Não, não pode. Porque o juízo de Deus virá contra, mais cedo ou mais tarde. Então, abra o seu olho. Pertencer ao reino dos céus. A vida que temos em Cristo se reflete em nossos relacionamentos. Da mesma forma que fomos perdoados por Deus, devemos perdoar quando alguém faz algo contra nós. Pode parecer que essa ideia de vingança é só de antigamente, mas na verdade é algo da natureza humana. Então sempre há aquela pessoa que quer se vingar do outro, né? Isso, mais uma vez, não é de Deus. A vingança vem do Senhor. Aguarda em Deus. Fique no Senhor. Continue buscando o Senhor. Continue meditando na palavra. Continue indo à igreja. Continue glorificando o nome do Senhor. Porque no tempo de Deus, a vingança virá. E não se alegre com a questão da vingança também. Porque tem pessoas que têm prazer em se vingar. Eu me vinguei de alguém que fez isso e aquilo comigo. Mais uma vez, a vingança vem da parte do Senhor. Vingança não é para nós de maneira nenhuma. Tira isso da sua cabeça e do seu coração. Vivendo de acordo com o reino de Deus. O Mestre nos ensinou que o reino dos céus já está entre nós e por isso devemos viver de modo que a vontade de Deus seja feita. Que não sejamos como um empregador ingrato e possamos reconhecer o grande perdão que recebemos do Senhor. Então nós tínhamos uma dívida impagável, mas Jesus pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. Portanto, sejamos gratos ao Senhor porque nós alcançamos o perdão de Cristo, o perdão de Deus. Nós somos perdoados pelo Senhor. Nós tínhamos uma dívida enorme, gigante, impagável, jamais conseguiríamos pagar, mas Jesus pagou com seu precioso sangue. Portanto, glorifique o nome do Senhor, para que assim, glorificando o nome do Senhor, você venha assim reconhecer que verdadeiramente você é grato pelo perdão que você recebeu. E mais uma vez que o Senhor te perdoou, então perdoa uns aos outros. Temos o auxílio do Espírito Santo. Você tem dificuldade para perdoar as pessoas? Tem alguns cristãos que têm essa dificuldade, né? Como já falei lá no início, graças a Deus, essa dificuldade eu não tenho. Muitos adolescentes responderão que sim. Saiba, porém, que você pode contar com a ajuda do Espírito Santo que habita em você. É o Espírito Santo que nos molda, é o Espírito Santo que nos orienta, é o Espírito Santo que, não é por aí o caminho, é o Espírito Santo que fala ao nosso coração. Então, quando o Espírito Santo está dentro de você, e ele certamente ele está, ele vai te ajudar a liberar o perdão. Às vezes vai doer hoje, vai doer amanhã, vai passar aquela moeda, né, como dizem os antigos, né? Mas devemos compreender que nós temos o Espírito Santo para nos auxiliar nessa dificuldade. Porque, não vou falar aqui numa questão hipócrita, que nós perdoamos porque é fácil perdoar. Não, perdoar
Não é fácil, pedir perdão também não é fácil. Isso somente pelo Espírito Santo que nós fazemos. Então nós devemos ter isso. Eu gosto muito de mencionar sobre a questão do ex-Beatle John Lennon. Ele era casado com Yoko Ono e John Lennon foi assassinado no dia 8 de dezembro de 1980. E o homem que matou John Lennon está preso até hoje, Mark Chapman. Está preso até hoje. E é muito interessante que a Yoko Ono perdoou o assassino de seu marido. Mesmo John Lennon não sendo cristão, mesmo Yoko Ono não sendo cristã, mas ela perdoou o assassino de seu marido. O que isso traz para nós? Um exemplo. Se ela que não conhece ao Senhor, pelo menos não da forma que nós conhecemos, não tem o Espírito Santo na vida dela como nós temos, e ela conseguiu perdoar um assassino, por que nós não perdoamos uns aos outros? Na igreja onde eu congrego, por exemplo, existe uma irmã que teve a sua filha assassinada e ela perdoou o assassino da sua filha. Isso é porque é o Espírito Santo que está atuando. Então, nós devemos ter esses bons exemplos e, assim como essas pessoas perdoaram os seus algozes, nós também devemos perdoar aquelas pessoas que nos entristecem, aquelas pessoas que nos trazem uma tristeza profunda, uma frustração, uma decepção. Nós devemos pedir ajuda ao Espírito Santo. Você sente que precisa perdoar alguém? Se você sente que precisa perdoar alguém, vá a essa pessoa e perdoa ela. Para que viver uma vida de orgulho? Porque é ela que tem que ir, é ela que errou comigo, é ela que tem que vir aqui. Não, para com esse negócio. A Bíblia diz lá em Mateus 18 que é você que vai lá para a pessoa errou com você, é você que vai a ela. Vai, conversa com ela. Ou está precisando pedir perdão por algo que fez? Será que foi você quem falhou? Vai lá e pede perdão à pessoa. Algumas pessoas diziam, né? Eu não vou me rebaixar. Que isso? Não existe esse negócio para nós. Não existe. Rebaixamento é lá no Campeonato Brasileiro. Que o da Série A cai para a Série B, da B cai para C e da C cai para D. Né? Para um Campeonato Brasileiro que tem rebaixamento. Não é o nosso caso. Todos nós somos iguais diante do Senhor. Brancos, negros, ruivos, orientais, todos nós somos iguais diante do Senhor. Então, um pode até ter um cargo eclesiástico maior do que o outro, mas isso não quer dizer que ele é maior. Somos todos iguais. Portanto, se foi você quem errou com alguém, vai lá e peça perdão. Garanta o seu lugar no céu assim. Conclusão. Só entende a grandeza do perdão quem já precisou ser perdoado. Será que estamos vivendo conforme a vontade de Deus e praticando o amor e o perdão, ou estamos guardando o ressentimento das pessoas? Será que nós temos guardado ressentimentos, aquela mágoa, né, que vai corroendo toda a vida? A mágoa, ela vai corroer a pessoa, vai destruindo a pessoa por dentro. Para que isso? Vai, libera perdão, peça perdão. Para que guardar ressentimentos? Não ganharemos nada com isso, muito pelo contrário, só perderemos a eternidade com o Senhor. Então, que nós venhamos verdadeiramente ter essa grandeza, entender a grandeza do perdão que nós recebemos do Senhor e como que nós podemos ser gratos ao Senhor pelo perdão que nós recebemos dele, perdoando o nosso próximo, perdoando uns aos outros. Vamos praticar. Responda. Letra A. É uma lei muito antiga e famosa que faz parte do Código de Hammurabi e representa a tradição de retaliar o que as pessoas fazem. Letra B. Jesus não tinha como finalidade estipular um limite para perdoar, e sim para dizer que sempre se deve perdoar. Número 2. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Então, que nós venhamos cada dia mais compreender sobre este negócio. Compreender que a vingança vem da parte do Senhor, que não é para nós este negócio, que nós venhamos, quando uma pessoa pedir perdão a nós, que nós não venhamos dar uma punição a essa pessoa. Se nós perdoamos essa pessoa, então nós não devemos de maneira nenhuma humilhar ou punir esta pessoa. Mais uma vez, jamais levante a espada para quem te pediu perdão. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e não deixe de pedir perdão aos seus próximos e também liberar o perdão a eles. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!